Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para o nosso primeiro vídeo aqui da madrugada, resolvendo questões de concurso. Hoje foi o concurso do TJ Ceará, na verdade ontem, né? Sei que tem muita gente ansiosa pela resolução dessas questões, então aproveitei aqui, vamos resolver na madrugada junto comigo, ó. Questão de número 16, dizia o seguinte, ó. Após uma infecção viral ter atingido os servidores de determinado órgão público, uma junta médica fez um levantamento dos casos de infecção, tendo concluído que os servidores técnicos e analistas se encaixavam em uma e somente uma das seguintes categorias. E aí ele dá aqui 3 tipos de categorias, que seriam quais? Ó, os não infectados, os infectados com sintomas e os infectados sem sintomas. Na tabela a seguir, é mostrada a proporção de servidores distribuídos em cada uma dessas categorias. E aí, pessoal, você olha, ó, essa tabela aqui na coluna, você vai ter representado os técnicos, né? Então, dos técnicos, 20% não foram infectados, 25% infectados com sintomas e assim vai. Da mesma forma, você analisa aqui os analistas. Nesse órgão público, o número de servidores é distribuído por cargo e por sexo. Então, aqui está cargo, né, que é técnico e analista, e agora sexo, que pode ser masculino ou pode ser feminino, de acordo com a tabela que se segue. E aí ele faz essa relação. Ó. Nós temos 100 homens que são técnicos e 120 mulheres que são técnicas. E aí tem também a quantidade de analistas, né? 80 homens analistas, 100 mulheres que são analistas. Com base nessas informações e considerando... Gente, essa informação é super importante, ó. Considerando que a proporção de indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino se mantenha nas referidas categorias. É correto afirmar que o número de indivíduos, olha aqui, ó, do sexo feminino infectados sem sintomas é igual a... Pessoal, vem comigo, o seguinte, ó, quantos são aqui as mulheres, né? As mulheres técnicas, no caso. A gente tem aqui 120 mulheres que são técnicas e nós temos 100 mulheres que são analistas. Então é exatamente desses números que a gente vai ter que extrair o nosso cálculo. Para ser do sexo feminino, vamos dividir aqui. Nós temos as mulheres que são técnicas, e a gente já viu que essas são 120 mulheres. E nós temos as mulheres que são analistas. E já vimos também que essas mulheres que são analistas são um total de 100 mulheres. Se você observar aqui, ele fala que as pessoas infectadas sem sintomas... Se você era técnico, então 55% foram as pessoas infectadas sem sintomas. Logo, aqui 55% dessas 120 técnicas vão ser as mulheres afetadas aí, que foram infectadas e que não tiveram sintomas. Simplificando isso daqui, né, cortando tudo que você tem direito, você vai encontrar que 66 mulheres técnicas estão nessa categoria de infectadas sem sintomas. Do outro lado, você tem também as analistas que foram infectadas sem sintomas. 25% das pessoas que são analistas foram infectadas sem sintomas. Logo, se eu tenho 100 mulheres no total, quer dizer que 25% foi infectada sem sintomas. Essa conta é bem simples, né? Ficariam 25 mulheres infectadas sem sintomas. Para finalizar, a gente soma esses valores, né? 66 mais 25 daria igual a 91 mulheres infectadas sem sintomas, tá bom? Por isso a nossa resposta seria letra A aí, em algumas provas, né? 91 mulheres. Essa informação que ele fala, ó, a proporção de indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino se mantém, é o que nos faz considerar que esse 55% aqui ele pode ser aplicado tanto para o valor total, quanto também pode ser aplicado especificamente só para o sexo feminino ou especificamente só para o sexo masculino. Então é exatamente por isso que a gente pode utilizar essas porcentagens aqui e o nosso resultado final seriam 91 mulheres. Passando para a questão de número 17, pessoal, essa questão aqui é uma questão de probabilidade, né, de análise combinatória. É um dos assuntos, acho que, mais temidos aí pelos alunos, inclusive por mim, que faço matemática aqui na USP. É uma questão, gente, que vai envolver, eu vou até já grifar aqui, o assunto de permutação. Considerando-se que, em uma estante, há 3 livros de direito constitucional. Vamos organizar isso daqui, né? 3 livros de direito constitucional. Então, vamos botar aqui Direito Constitucional 1, Direito Constitucional 2
e Direito Constitucional 3. Perceba, são 3 livros diferentes, tá bom? 2 livros de Direito Tributário, então vamos botar Direito Tributário. E você tem também 3 livros de Direito Trabalhista. Então vamos botar aqui, ó, Direito TR, assim, né, para diferenciar. Aqui seria o primeiro, Direito Trabalhista de número 2 e Direito Trabalhista, eita, quase no coube, de número 3. Beleza? Então vamos aqui analisar. Numa estante você tem isso. É correto afirmar que o número de maneiras distintas de se organizarem os livros na estante, de modo que, olha a condição que ele bota, pessoal, os livros de direito constitucional vão ficar sempre juntos. Ou seja, esses livros aqui de direito constitucional, eles sempre precisam ficar juntos. Então é como se eles formassem um único bloco, que seria composto. É como se isso daqui fosse um livro só. Então o que é que você está fazendo aqui? Você vai ter basicamente 6 livros, digamos assim, né? Porque esse daqui você vai ter que considerar como se fosse um único livro, porque ele não pode de modo algum se desagrupar, né? Isso daqui, esses 3 livros sempre estarão juntos. Então você tem um livro grandão, digamos assim. Você tem aqui 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, você vai fazer uma permutação desses 6 supostos livros, né? Porque a gente está considerando aqui essa união dos 3 livros como se fosse um único livro. Ou seja, você vai permutar, você vai mudar as posições, né, várias vezes desses 6 livros. O cálculo para isso, gente, é 6 fatorial. E aí você ainda vai ter que multiplicar por uma coisa, que é qual? Pessoal, você concorda comigo que os livros de direito constitucional, eles sempre vão ter que estar juntos? Beleza. Só que eles também podem permutar aqui dentro, ó. Eles também podem mudar de posição, só que desde que seja aqui dentro desse grupo. E aí o que é que você vai ter que se ligar? É que aqui dentro você também pode permutar esses livros. E perceba, como são 3 livros, então você vai ter que multiplicar por 3 fatorial, porque é como se você permutasse também dentro desse grupo. E aí, pessoal, fazendo esses cálculos, 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar 4.320 maneiras diferentes. Por isso, para algumas provas, a resposta seria a letra E. Esse assunto de probabilidade é um assunto bastante complicado, mas eu tenho uma live aqui no canal onde eu explico esse assunto, especialmente mais voltado para o Enem, mas que também é útil para você que vai fazer concurso. Vou deixar o link aí na descrição para te ajudar, beleza? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 18. Pessoal, essa daqui é uma questão típica de raciocínio lógico. Eu também tenho uma live aqui no canal sobre raciocínio lógico, uma live super completa, bem divididazinha. Você pode ver ali tal as partes que você quer, e eu recomendo muito para você que vai fazer outros concursos também que cobram esse assunto. Mais uma live que eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já faz isso. A gente tem muita coisa legal de matemática por aqui. Mas vem comigo, ó. Supondo que P represente a afirmação há 250 artigos na Constituição Brasileira, então vamos lá. Isso daqui é o nosso P. E que Q seja a afirmação. Olha aqui o Q, ó. No Brasil existem mais de 34 mil leis. Então, isso daqui é o nosso Q. Assinale a opção em que é apresentada a simbolização correta para a afirmação. Pessoal, essa questão aqui, tenho certeza que ela vai bugar muita gente. A questão, ela traz o seguinte, ó. Não há 250 artigos na Constituição Brasileira e no Brasil não existem mais de 34 mil leis. O que é que está acontecendo aqui? Você negou a sua primeira proposição. E aí, quando você nega, você bota esse tio. Colocou esse i aqui, que é representado pelo acentinho circunflexo, né? O chapéuzinho. E negou a segunda proposição, ou seja, você negou o quê? Então, nas suas alternativas, você vai ter que procurar alguma coisa que seja nesse sentido aqui. É a letra A? Pessoal, não é. Qual que é o erro da letra A? É que ele colocou o símbolo errado. Esse símbolo aqui não é de I. Esse símbolo aqui é de OU. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Ó, ele negou a primeira, ele colocou o símbolo do I, mas ele esqueceu de negar o quê? Então, também não pode ser a letra B. E aí, pessoal, é onde pega os alunos, é exatamente aqui. Questão de parênteses. Pessoal, na live lá de raciocínio lógico eu explico tudo isso, mas presta atenção
no raciocínio, ó. Na letra C, você está negando uma coisa que está dentro do parênteses, que é um P ou Q. Pessoal, a negação, né, dessa proposição composta aqui, que utiliza o ou, a negação disso seria não P e não Q. Exatamente por isso é que a resposta é letra C. Porque assim, gente, em matemática, lembra, sempre você faz o que tem dentro do parêntese e aí depois que você olha para o lado de fora. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Dentro do parêntese, você tem uma situação que aparece P ou Q. E ele está negando tudo isso. A negação do ou é exatamente o quê? Nega a primeira proposição, troca o ou pelo i e nega a segunda proposição. Lá na live de raciocínio lógico, gente, eu falo de tudo isso, então não perde essa oportunidade. Aqui na letra D, quando você nega isso daqui, você teria algo como P implica, né, que é o se então, não que. Então a negação seria isso, também não teria nada a ver, então também não era a letra D. E eu acho que muita gente vai marcar a letra E, mas também não era a letra E. Porque a letra E você está negando um P e Q. A negação disso é não P ou não Q. Eu sei que é muito confuso, né? Esse monte de termo, i, ou, mas assiste a live de raciocínio lógico, que eu tenho certeza que você vai entender. Que aqui a gente está só resolvendo as questões, então acaba sendo um pouco mais rápido e tudo, mas confere lá, acho que tá bem legal. Vamos continuar a questão de número 19. Uma questão simples também, né? Essa daqui seria mais envolvendo aí conjuntos e tal, teoria de grupos, alguma coisa nesse sentido. Considere-se que um grupo de 50 servidores de um tribunal tenha sido selecionado para realizar cursos de aperfeiçoamento e que cada pessoa desse grupo faça pelo menos um dos seguintes dois cursos, ó. Um dos seguintes dois cursos. Então, nós vamos ter dois cursos aqui, pessoal. O primeiro deles é o de gestão de projetos e o outro dele é de ciência de dados. Vamos analisar. Ó. Nessa situação hipotética, se 29 pessoas fizerem ambos os cursos, nesse meu diagrama, o 29 ele fica aqui, ó, representando exatamente as pessoas que estão na interseção, ou seja, as pessoas que fazem os dois cursos. E aí a questão continua, ó. 37 pessoas fizerem pelo menos o curso de gestão de projetos. Quem são as pessoas que fazem o curso de gestão de projetos? É todo mundo que está dentro desse círculo roxo aqui que eu estou desenhando. Ó. Então, todo mundo dentro desse círculo roxo aqui, a questão fala que dá 37 pessoas. Pergunta, olha como a questão era simples. Ó. O número exato de pessoas que farão apenas o curso de ciência de dados é igual a... Pessoal, pensa comigo. Ó. Aqui, onde eu escrevi X, seria exatamente as pessoas que vão cursar exclusivamente ciência de dados. Então, tá aqui onde é X. Ora, você concorda comigo que se eu pego 37, que são as pessoas que não fazem ciência de dados, e somo com X, que são as pessoas que fazem ciência de dados, eu vou chegar no meu valor total de 50 servidores. Então, o meu X vai ser 50 menos 37, meu X vai ser igual a 13 pessoas. Então, também é uma questão super simples, tá? Uma questão bem de boa também para você fazer. Então, a resposta seria a letra C. 13 pessoas vão ser aí as pessoas que vão fazer apenas o curso de ciência de dados. E para finalizar, a gente tinha mais uma questãozinha de raciocínio lógico. Essa era um pouco mais complicada, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de ser mesmo trabalhosa. Sendo P e Q duas proposições lógicas, é correto afirmar que a proposição composta, olha o tamanho dessa proposição composta, é uma. Mais uma vez, live de raciocínio lógico está na descrição do vídeo, e a gente vai fazer aqui, né, montando a tabela do raciocínio lógico. Seria mais ou menos assim, ó. Nós temos a proposição P, nós temos a proposição Q, aí depois a gente tem um P implicando Q, que é essa proposição que está dentro do parênteses, lembra? Depois a gente vai ter P implica Q dentro do parênteses e P, e por fim a gente vai chegar na resposta final, que seria P implica Q, dentro do parênteses. Aí dentro do colchete você tem o IP, né, implicando Q. Então no final seria tudo isso daqui que você tem, e a gente vai construir essa tabela aqui do raciocínio lógico. Vamos ver lá se você tá por dentro, ó. O P, pessoal, ele pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a gente vai relacionar com o Q, que é verdadeiro, falso, falso. É assim que a gente começa montando a nossa tabela do raciocínio lógico. Aí a gente vem para a primeira relação lógica aqui, que seria exatamente o se então. O se então, pessoal, na grande maioria das vezes ele é verdadeiro. Só tem uma situação em que ele é falso, que é exatamente essa daqui, ó.
quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Quando isso acontece, o sim então é falso. Nos outros casos, ele é verdadeiro. Aí você passa para o outro caso. O que é que você está comparando aqui, gente? Ó, você está comparando essa tabela com a tabela do P. E o conectivo que a gente está usando é o I. Ele só é verdadeiro quando ambas as proposições são também verdadeiras. Então vamos analisar. Ó. Essa primeira aqui, essa daqui é verdadeira e essa é verdadeira. Então aqui vai ser verdadeiro. Essa é falsa, essa é verdadeira. Então vai ser falso. Lembra? Os dois têm que ser verdadeiros. E vai acontecer com os outros também de serem falsos, ó, porque aqui é verdadeiro e aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Beleza? Agora nós vamos finalizar, vou até mudar a cor, com a última relação. A gente vai comparar essa coluna aqui com essa coluna aqui, ó. E nós vamos fazer o se então. Lembra, o se então, gente, só tem um caso em que ele é falso, que é qual? Quando a sua primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos ver se isso acontece? Aqui a sua proposição é verdadeira, implicando uma verdadeira, então dá verdadeiro. Uma falsa implicando uma falsa, por mais louco que pareça, é verdadeiro. Uma falsa implicando uma verdadeira, é verdadeiro também. Uma falsa implicando uma falsa também é verdadeiro. Ou seja, a tabela final ficou isso daqui, ó. Tudo que você encontrou foi verdadeiros, né? Gente, quando isso acontece em matemática, nós dizemos que isso é uma tautologia. A sua tabela verdade, ela deu completamente verdadeira. Então, isso é o que a gente chama de tautologia. E por isso a resposta seria a letra C em algumas provas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Resolução da madrugada, fiz super rápido, mas aproveito para te lembrar que nós temos materiais de apoio aqui no canal. Inclusive live de raciocínio lógico, live de probabilidade, que podem te ajudar muito na resolução de questões dos concursos que possivelmente ainda virão. Te desejo excelentes resultados, espero que você alcance seus objetivos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Beijão pra vocês e ó, valeu!